Shalom, shalom, queridos, graça e paz. Aqui é o apóstolo Marcos que está falando. Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. E essa palavra se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35. E diz assim a palavra: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, e assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, quieta-te. E o vento se aquietou, e houve-se grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então essa palavra é uma palavra de fé, é uma palavra de milagre. O mais interessante é que a nossa fé, ela precisa ser manifesta, a nossa fé, ela precisa ser exercitada. E essa passagem fala a respeito que Jesus estava no barco com os discípulos, mas Jesus estava dormindo. E começou-se um grande temporal, o vento, a água começou a entrar no barco e Jesus estava dormindo. E eles foram despertar Jesus, dizendo: Mestre, nós vamos morrer. E Jesus levanta e manda ao mar, manda o vento. E ele disse: Cala-te e aquieta-te o vento. E se aquietou, e houve-se grande bonança. Também ele fala aqui, e disse: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Ou seja, aqueles discípulos, eles almoçavam com Jesus, jantavam com Jesus, andavam com Jesus, viam milagres, mas ainda eles não tinham fé. É muito importante isso. O barco aqui significa igreja. Barco na Bíblia significa igreja. Então muitos estão dentro da igreja, muitos até seguem ao Senhor Jesus, mas falta verdadeiramente aquela fé genuína, aquela fé de Hebreus, Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui é interessante que no final eles falam: quem é esse que até o mar, até o vento lhe obedece? Ou seja, eles andavam com Jesus, mas eles não conheciam Jesus. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. E a nossa intimidade, ela tem que vir pela leitura da palavra, oração, jejum. Isso nos traz intimidade com o Senhor. Isso o que acontece quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu tenho intimidade com Jesus. A minha fé, ela é poderosa. A minha fé, ela é manifesta e os milagres acontecem. Ou seja, Jesus estava no barco. E no final eles perguntam um para os outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles não conheciam o Senhor. Então o Senhor diz assim: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então a fé é o combustível do cristão. A fé é o firme fundamento. A fé é a convicção das coisas que a gente não vê. Mas se eu não manifestar minha fé, se eu não colocar em prática a minha fé, os milagres não acontecem. No livro de Mateus, capítulo 8, fala a respeito de um homem que não andou com Jesus, de um homem que não tinha intimidade com Jesus, que foi até Jesus procurar o Senhor para que Jesus curasse o seu servo. É um centurião romano. Ele era um romano, ele não tinha intimidade com Jesus, não andava com Jesus. E ele falou para Jesus. Jesus falou: eu vou na tua casa. Ele não pediu para Jesus ir na casa dele, mas Jesus falou: eu vou na tua casa e eu vou curar o teu servo. Ele falou: não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado ou na minha casa. Somente uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Também tem pessoas que
estão debaixo da minha autoridade. Eu digo, vai, eles vão, eu digo, vem, eles vêm. Então Jesus, olhando para os discípulos, Jesus falou dessa forma: nem em Israel eu vi tamanha fé como deste homem. Ou seja, este homem não tinha andado com Jesus. Esse homem não dormia, não acordava perto de Jesus. Esse homem não viu os milagres de Jesus, mas ele tinha uma fé inabalável. Contrapartida, Jesus aparece no livro de João, ressuscitado, aparece para os discípulos e Tomé não está. E a Bíblia diz que eles contam para Tomé que Jesus apareceu. E Tomé fala: se eu não ver o furo na mão, se eu não ver o furo no lado, de maneira alguma eu vou crer. E Jesus volta depois de 8 dias, novamente entra na casa e vai direto no Tomé. E fala: Tomé, seja crente, né? Não seja incrédulo. Ou seja, Tomé era um apóstolo, era uma pessoa que andava com Jesus. Então muitas pessoas andam com Jesus, muitas pessoas leem a Bíblia, mas lhe falta fé. O que agrada a Deus é a fé. Eu tenho pregado, ministrado sobre milagres. No hebraico, a fé é emuná. E o que vai fazer a diferença na tua vida é a fé, porque está escrito em Romanos: meu justo viverá pela fé. Também está escrito no livro de Hebreus, né? Meu justo viverá pela fé. Está escrito na Bíblia: meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, a alegria do Senhor é ver nós manifestarmos a nossa fé. Eu tenho visto milagre, eu tenho pregado sobre milagre, tenho pregado em muitas conferências de milagre, lugares que Deus tem me levado, né, para multidões, e eu tenho visto o mover do Senhor. Eu tenho orado por pessoas, câncer tem sido expelido, perna tem aumentado, braço, né? Deus tem feito o sobrenatural acontecer. Eu creio, não sou melhor que ninguém, mas eu creio no Deus que eu sirvo, e a minha crença não é uma crença limitada, mas eu creio, porque está escrito que o justo vive pela fé. Então eu tenho vivido pela fé, e eu quero nesse momento profetizar que haverá uma fé sobrenatural. Não é a fé salvífica, né? Tem a fé salvífica, tem a fé da salvação, mas é a fé que provoca milagres, a fé do sobrenatural, a fé onde Pedro falou para aquele coxo no portão Formosa: levanta e anda, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Nós temos que ter conhecimento bíblico, temos que ter a hermenêutica, a homilética, temos que ter conhecimento, né, teológico. Sim, a pessoa, quando ela está no leito de enfermidade, ela não quer saber sobre a teologia sistemática, ela não quer saber sobre a martiologia, ela quer ser curada. Temos que ter conhecimento. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas a palavra tem que ser uma palavra, como Paulo falou: a minha palavra não é de sabedoria, de persuasão, não é de sabedoria humana, não, mas é demonstração do poder de Deus. E Paulo foi um grande teólogo, um homem que escreveu 13 cartas, né? Um homem muito preparado, aprendeu, estudou aos pés do maior rabino de Israel na época, Gamaliel. Mas nós temos que ter a graça de Deus e temos que ter o conhecimento. Repito, se você chega no hospital, na UTI, a pessoa não quer saber sobre a hermenêutica, a homilética, sobre o sermão expositivo ou não. A pessoa, ela quer ser curada. Quer ser curado. E para isso nós temos que estar revestido do poder. Deus me deu a graça de estudar, Deus me deu a graça de ter 3 faculdades, pela misericórdia falo o hebraico, né? Mas tenho a graça de Deus e a misericórdia do Senhor sobre minha vida. Nesta noite, nesse momento, né? A Bíblia diz no livro do Shemoto, o livro de Shemoto, que é o Êxodo 3:15, 15:3, ele diz assim: Adonai Ish, Milhamah, Adonai Shemot. Então quer dizer, o Senhor é um homem de guerra. No hebraico, Ish é homem. O Senhor é um homem de guerra. O seu nome é o Senhor. Então eu quero nesse vídeo
Temos que ter conhecimento? Lógico. Temos que ser crente bereano? Sim, né? Temos que ser. Mas nós precisamos ter a graça de Deus, precisamos ter a unção de Deus, precisamos ter a ousadia, né, que o Senhor coloque no nosso espírito, essa ousadia, essa intrepidez para mandar o cadeirante sair da cadeira, para ministrar para o cego que ele venha enxergar, para o surdo que ele venha ouvir, né, para os milagres acontecer. Isso somente a fé, o emuná no sobrenatural. Então eu quero nesse momento lembrar você aí, inscreva no canal, deixa aí o seu like, amém? E vai ser bênção de Deus. Nós estamos agora retornando, né? Que eu estou viajando bastante. Vou estar agora dia 29 de novembro lá em Salvador, pregando lá. Cheguei de Maceió agora, estava pregando sobre milagre, cura e tudo mais. O Senhor tem feito grandes coisas. E eu quero que você entenda isso. O justo vive pela fé. E os milagres vão acontecer, o sobrenatural vai acontecer. Shalom, shalom, graça e paz.